Eu vou contar um pouquinho aqui a história do Reiki, né? Na verdade, as informações sobre Mikao Usui, que decodificou o método Reiki, elas não são precisas, né? Para introduzir o método no Ocidente, ao longo do tempo, foram feitas muitas alterações, então que traz muitas dúvidas sobre a religiosidade, educação, habilitação profissional, né? E a forma como aconteceu a descoberta do método, né? Então a gente procurou reunir as informações de diversas fontes, né, com base em escritos, registros e depoimentos e informações apostilas de mestres reikianos, tá? História do mestre Mikao Usui. Depois você tira aquele foto reprodução do livro. Ah, tá. Eu deixei do ladinho para identificar de onde você tirou. Ele foi o redescobridor do Reiki, tá? Ele era um monge, um reitor da Universidade do Shisha, se viu diante do desafio de responder aos seus alunos se cremos ou não no Evangelho, né? E se a gente acredita no Evangelho, por que não curamos com as nossas mãos, já que Jesus afirmou que todos podemos curar como Ele mesmo fez? Então ele se encontrou nesse momento que ele não tinha essa resposta. Por que nós não curamos com as mãos? Jesus curava. Por que nós não desenvolvemos isso, né? Então começava ali um longo caminho, né, que levaria ele a uma peregrinação por vários países em busca de conhecimento, né? Ele não encontrou resposta nos conhecimentos tradicionais, no magistério, nem na conclusão de outros pesquisadores, né? E ele foi muito inspirado nas histórias que ele ouvia sobre o Buda, né? Nas ações solidárias, nas curas que os Buda fazia, né, com as pessoas mais pobres. Então ele estava motivado a buscar o método de cura, para assim como o Buda, ele curar e ajudar os mais necessitados, que na verdade eram as pessoas que viviam nas ruas e tal, né? E aí no trajeto ele ouviu dizer que um Buda, Sakyamuni, que ele curava com as mãos. Ele ouviu falar nesse Buda que curava. Aí ele obteve informações sobre as técnicas de cura executadas por Buda, né, que fazia parte dos ritos sagrados tibetanos, né, e outras correntes budistas, né. Aí ele foi informado, que essas técnicas haviam sido esquecidas. Elas tinham sido, sabe, estavam largadas, escondidas, né? E o conhecimento se perdeu pelo desuso, ninguém mais usava. Aquele Buda usava essa técnica e ninguém mais usava, né? Aí ele viu que ainda tinham a utilização dessas técnicas os tibetanos ainda praticavam alguma coisa, tá? Foi quando ele encontrou um velho abade de um mosteiro zen que deu acesso a ele a uns escritos antigos, como o Tantra Sutra de Lotus, onde o discípulo anônimo de Buda ele explicava como que o Buda curava os enfermos com yantra, mantras e técnicas energéticas. Para poder ler esses livros originais budistas, ele aprendeu chinês e sânscrito. Olha o esforço desse mestre Mikao Usui, né? Ele continuou estudando até conseguir dominar. Depois que ele conseguiu aprender o chinês e o sânscrito e ler todas esse conhecimento que estava morto, né? Ele entendeu que a forma era simples como a luz do dia. Então ele disse para ele mesmo: já sei, já encontrei, mas agora eu tenho que interpretar, né? Porque foi escrito há 2.500 anos, né? Então ele teve que interpretar. Depois de 17 anos, olha a história desse homem, ele tinha se aproximado do seu objetivo, mas só isso. Ele tinha o conhecimento teórico do Sutra, né? Ele tinha a chave da cura, no entanto, uma fórmula sem capacidade de ativação. Ele não dava habilidade de curar. Ele sabia, tinha o conhecimento da leitura, mas não sabia usar.
né? Ele tinha só teoria, não tinha Ele prática. tinha só teoria, ele não sabia como fazer, né? Aí ele, cumprindo a orientação do Sutra, decidiu isolar no Monte Kurama e fazer um jejum de 21 dias, tá? Ele é japonês, né? Durante esse retiro espiritual ele leu o Sutra, meditou, recitou mantras, tá? E para marcar o tempo, ele levou 21 pedrinhas, né? Que ele jogava fora ao término de cada dia, né? No 21º dia, ao jogar a última pedrinha, dizem, né? Tem várias versões sobre isso. Ele viu um raio luminoso atingir a testa dele, né? E aí ele pensou que ele ia morrer com aquilo, porque ele não conhecia. Nisso surgiu uma infinidade de bolhas multicoloridas, né? E no centro dessas bolhas se destacava o símbolo do Reiki, né? Que ele tinha, e ele já tinha visto esse símbolo no Sutra, né? Quando ele saiu desse estado de consciência, hoje, popularmente, né, conhecido como projeção fora do corpo, na verdade foi o que ele fez, né? Mas na época não tinha esses termos, né? Dizem que o sol marcava já quase meio-dia. Então, outras versões omitem esse detalhe das pedrinhas e tal, né? Diz que após 21 dias ele, de retiro e jejum, ele estava sentado pensando no que fazer quando a luz aparece e atinge de novo. Aí é uma outra forma de contar a história, né? Então são muitos relatos sobre os feitos do Mikao Usui depois desse episódio. Dizem que ele desceu do monte e machucou o dedão do pé e apenas com as mãos ele fez a dor desaparecer. Gente, se você estiver com a dor, depois de vocês serem reikianos, coloque a mão no machucado e vocês vão ver. Tá com uma dor de cabeça, coloca a mão na cabeça, faz o símbolo tal, mará, vocês vão ver como isso que aconteceu com o dedão do pé dele, acontece com a gente, tá? Aí diz que ele também conseguiu comer normalmente depois dos 21 dias de jejum, né? Aliviou uma dor de dente de uma jovem, apenas com o toque da mão, né? E ao chegar no mosteiro, ele encontrou aquele velho abade que tinha dado os livros para ele, né? Que tinha dado o caminho, né? Encontrou ele de cama, com artrite, e apenas com as mãos ele aliviou a artrite daquele velho abade. Então, essa energia ele deu o nome de Reiki, né? Mikao Usui conseguiu decodificar, reestruturar e resgatar o método milenar da terapia Reiki. Ele praticou esse método pro resto da vida dele, né? E sempre usando a energia, os símbolos, o processo de sintonização e sempre usando, tratando os mais necessitados, né? O mestre ele nasceu no Japão no dia 15 de agosto de 1865 e ele faleceu no dia 9 de março de 1926. Antes de falecer, ele deu mestrado de Reiki para 16 pessoas, elegendo seu sucessor, o Dr. Shujiro Ayashi. Difícil, hein? Ele era um oficial aposentado da Marinha Japonesa e ele passou a responsabilidade de transmitir e manter intacta a tradição do Reiki, né? Ele passou essa custódia, essa transmissão e essa tradição. O corpo de Mikao Usui foi sepultado num templo de Kyoto e até hoje, se você for no Japão, está lá gravada a história dele. Tá? Aí veio o sucessor, né? O Dr. Shujiro Ayashi. Então, o Dr. Ayashi desenvolveu e sistematizou o Reiki, o método de cura, tá? Aí ele denominou de Usui Reiki, usou o nome do criador, né? Usui Reiki. Por isso que a gente fala Reiki Usui, Usui Reiki, né? Ele entendeu a importância de codificar as técnicas e provar a sua eficácia, né? Ele fundou e dirigiu uma clínica em Tóquio, em 1941, onde ele onde ele acumulou tratamentos com resultados comprovados e esses resultados serviram de base para repensar as posições e o sistema de níveis. Então, a primeira descoberta que ele fez
foi que o reiki trabalha, primeiro, ele descobre na pessoa a causa fundamental dos sintomas físicos. Depois, ele soluciona as carências vibratórias e energéticas. E depois ele restabelece o equilíbrio. Então, às vezes a gente faz uma sessão de reiki para aliviar e tal. Ela é legal, é bom. Eu tô com a dor aqui, tô muito mal. Faz uma sessão de reiki. Mas o correto mesmo é você fazer um tratamento com reiki. Com as 4 primeiras sessões consecutivas. Por quê? Porque depois, mais adiante, a gente vai ver essa questão Então, só um minutinho. Aqui, antes da pandemia, vinha um grupo de Cuiabá. Lá no postinho, nossa, e era nas terça-feira que eles atendiam, fazia de graça, né? Ia lá, eu ia toda terça-feira, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu ia porque eu Mas você estava recebendo, né? Eu estava recebendo. Aí um dia eu falei assim, olha, vamos ver se os rins e tal. Eu falei, cuida bem do direito que eu vou doar, né? Com uma amiga que está precisando, porque eu tenho todos os órgãos do corpo, né? Eu vou doar um porque ela está precisando. Não vamos fazer isso, nós podemos tratar ela daqui. Aí eles começaram, deu o nome, tudo, para fazer. Só que ela foi com a Covid, né? Não foi do mas foi com a Covid. Era para ir. Aí em plena pandemia. Aí na pandemia eles pararam, mas eu ia seguidinho. Você não ia receber Maricari? Não, era o reiki daquele grupo. Daquele grupo que vinha ali, eles deram naquela igreja lá, uma igreja grande que tem lá perto de Boa Esperança, seguindo assim. Que tem vários pontos. Não é São Benedito, não. É um lugar lá que eles são de lá. E eles vinham toda terça-feira, 5 pessoas, 2 homens e 3 mulheres. Então, gente, vamos continuar aqui, tá? Finalmente, então, ele restabelece o equilíbrio global depois desse passo a passo. Aí, com a aproximação da guerra, em 1938, ele pressentiu que podia estar próximo da morte, porque muitos homens iriam falecer, né? E ele tomou a decisão de passar o mestrado para a esposa dele e para Takata, a terceira grande mestre atual do reiki, né? Ela foi responsável por levar o sistema Usui para os Estados Unidos e Canadá. Então, o reiki na época, ele não podia, eles eram tão radicais lá no Japão que eles não permitiam, essa aqui é a Takata, tá? Ela que trouxe, eles não permitiam que nenhum estrangeiro aprendesse o reiki. Era só no Japão, tá? Eles eram muito preconceituosos, só o Japão é uma coisa fechada. Aí ele forma ela como mestre e ela leva o reiki para os Estados Unidos e para o Canadá e agora já está pelo mundo inteiro, né? Ela nasceu em 1900, né? No Havaí. Ela era filha de imigrantes japoneses e desde cedo ela trabalhava como boia fria na cultura de cana-de-açúcar. E com 35 anos ela já tinha sérios problemas de saúde. Numa viagem para o Japão para avisar os pais do falecimento de uma irmã, ela descobriu que tinha um câncer. E a indicação médica era passar por uma cirurgia. Aí antes de fazer essa cirurgia, ela procurou o doutor Ayashi, né? E ele internou ela na clínica e ela recebeu o reiki diariamente e o câncer regrediu e 4 meses depois ela estava curada, né? Aí, impressionada com essa cura, ela se interessou pelo reiki, tornou-se uma discípula, né? E até então o reiki era ensinado apenas no Japão e ela era inacessível para os estrangeiros, como eu já falei. Então ela recebeu o primeiro nível na primavera de 36, trabalhou com ele por 1 ano, depois recebeu o segundo, e no terceiro, enfim, tornou-se a terceira grande mestre de reiki. Ela levou o reiki para o Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, e por 3 décadas ela passou ministrando curso e curando pessoas, né? No início da década de 70, ela decidiu treinar 22 mestres, tá? Para transmitir a totalidade dos ensinamentos do reiki. Aí nós vamos ver a linhagem, né? Todo mestre de reiki, ele deve disponibilizar para os futuros reikianos a sua linhagem de reiki. Por esse motivo, então, estou deixando aí, vocês vão receber depois, né, a minha linhagem, qual que é.
Baixa, pode baixar. Tá? Começa com a Takata, vai para Philips até chegar lá no Johnny de Carli, aí Gabriel Reis tem, que é o último mestre, que eu fiz com 3, mas é o último, depois sou eu, e aí quem se sagrar mestre vem depois de mim, na hora que vai apresentar para os seus, quando vocês forem fazer o curso de vocês, para ensinar, tá? Vem na sequência. Vem na sequência, tá? Então agora vamos ver os sistemas de reiki. Eu estou correndo um pouquinho, gente, porque é por causa do tempo, tá? Porque eu quero ver se dou o máximo possível. Bem, essa apostila ela é focada no conteúdo do sistema tradicional de Reiki Mikao Usui, ou Usui Shiki Ryoho. Existem outros sistemas ou métodos de Reiki, ou de utilização da mesma energia, com o Osho Reiki, sistema tibetano, o Kahuna Reiki, e tem vários outros também, né? O Reiki xamânico, né? Foram surgindo vários outros. Antes de morrer, a dona Takata e outros mestres fundaram a Associação Americana de Reiki, tá? O objetivo era organizar e coordenar a transmissão de todo o patrimônio Reiki, né? Mais tarde, essa associação se dividiu em duas, você vê, né? O povo vive se dividindo. Formaram a Aliança Reiki, fundada em 1981, pela neta dela, e mais 21 mestres. E a Associação Internacional de Reiki era presidida por uma antropóloga, tá? Que mais tarde passaram a chamar de Radiance Reiki. Então, assim, se dividiram de novo, daí a AIRE divide o Reiki em 7 graus ou níveis e denomina de Radiance técnica. E não aceita alterações em seus princípios estabelecidos, né? Os mestres, nesse tipo de método, eles precisam de autorização do grão-mestre, tá? Para iniciar novos mestres, nesse tipo. A diferença entre as duas correntes é que o Reiki é a aliança, que é o Reiki que eu pratico. Ele apresenta o Reiki em 3 níveis, seguindo a linha do Dr. Mikao Usui, e o terceiro nível pode ser dividido em 2 subníveis, conforme apresentado nessa apostila, né? O mestre de Reiki Aliança, eles reconhecem outros mestres formados por outros sistemas. Seus mestres podem sintonizar outros mestres sem a permissão do grão-mestre. Ou seja, não precisa permissão. Eu estou aqui fazendo isso com vocês, não pedi permissão para ninguém, tá? Se fosse lá no outro coisa, eu teria que pedir. Um terceiro grupo também decidiu não aceitar as orientações desses 2 grupos, né? E resolveu dar a sua própria interpretação da técnica. Então, eles se autodenominam United Reiki.